Pai de amor e bondade, da mesma forma que a música mencionou de utilizarmos as nossas mãos para todo o trabalho bendito, que possamos, a cada minuto do nosso viver, ser um instrumento valoroso na seara da verdade divina, que possamos, a cada experiência, a cada lição que a vida nos traz, lembrarmos-nos da nossa proposta de crescimento íntimo e, assim, trazermos para nós, extrairmos dessas experiências e lições o melhor que elas podem nos proporcionar. Desta forma, estaremos treinando o nosso olhar para que ele se torne um olhar bondoso, um olhar que consegue enxergar as suas bênçãos divinas, Pai. E em razão disso, com certeza, mais e mais essa existência carnal será bem aproveitada. Auxilia-nos, Pai, neste nosso bate-papo, que a sua luz se faça sobre todos nós. Assim seja. Boa noite a todos. Sei que hoje é sexta-feira, um dia em que a maioria de nós está exausto, a maioria de nós só deseja dormir um pouco mais cedo, e é em razão disso que agradeço o fato de todos nós estarmos aqui, buscando exatamente o que falamos na oração, essa lapidação íntima. Porque como é mais fácil nós aprendermos quando estamos numa coletividade. Às vezes, lendo muitos livros, deixamos esvair entre os nossos dedos muitos dos ensinamentos. Por quê? Porque ao estarmos sós, às vezes não percebemos o quanto que alguns ensinamentos estão nas entrelinhas e em muitas oportunidades em que estamos juntos, um ou outro, acaba mencionando aquilo que vai aprendendo, e aí dentro dessa coletividade vamos somando os aprendizados e mais vamos crescendo. Graças a Deus. Jesus, ele disse, né? Onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Graças a Deus, em razão de sabermos sobre um plano espiritual, também sabemos que, apesar de eu acabar de afirmar que às vezes nós estamos sozinhos lendo um livro, isso dificilmente acontece, porque no plano espiritual sempre haverá aqueles papagaios de pirata aqui do nosso lado lendo o livro conosco, né? Sejam aqueles que estão nos orientando, trazendo-nos inspirações, sejam aqueles que querem aprender também. E o fato deles quererem, desejarem aprender, fazem seus questionamentos que podem ser muitas vezes captados por nós e, se nós não soubermos a resposta, possivelmente vamos lá no livro que estamos lendo e procuraremos uma resposta ou ficaremos mais atentos para a resposta à pergunta que está em nossa mente. Isso faz parte
da tal mediunidade que nós portamos. E, como hoje o nosso tema é objetivo da mediunidade, então não estou falando abobrinhas desde o início, ok? Vamos juntos aprender um pouquinho? Juntos, por favor. Vamos lá. Se estamos falando sobre objetivo da mediunidade, precisamos primeiro entender o porquê de nós virmos para o plano espiritual portadores dessa mediunidade que estamos aqui mencionando. Ok? E aí, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou aqui a lá Léo, que vive falando as referências dos livros, né, Léo? Estou aprendendo com ele. Então, estou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, no item 7, aonde Kardec e os espíritos, eles nos trazem o tema mediunidade gratuita. E eu gostaria de ler um pedacinho. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Bem, já estou aqui iniciando a nossa conversa dizendo o seguinte, que aqueles que são portadores de mediunidade trazem este instrumento, esta ferramenta, para que possa levar ao outro ser humano, trazer aos homens ignorantes, ou até mesmo aqueles que já conhecem alguma coisa, as verdades divinas trazidas pelo plano espiritual. E essas verdades divinas que são trazidas pelo plano espiritual através de um ser encarnado, devem ser transmitidas de uma forma a não onerar a quem a busca. Então, se nós pensarmos na tal mediunidade que trazemos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus, que nós recebemos de Deus um dom gratuito. Coloco para vocês que concordo que a mediunidade é um dom gratuito. Concordo que a mediunidade é um dom que portamos, mas tenho que afirmar para vocês logo de início que é um dom que nós possuímos, mas que se nós não tivermos um retorno, algo que venha do plano espiritual, este dom ficaria inativo, ficaria sem função. Concordam comigo? Então, eu posso possuir um dom, eu posso ter uma ferramenta, mas se eu não tiver o retorno do lado de lá, ou seja, dos espíritos, e se eu tenho como função ser intermediária entre os dois planos, se não vem nada de lá, adianta eu ter o dom? Posso, em razão da minha mediunidade,
ser esta intermediária. Mas o que eu quero transmitir? Digam para mim. Eu desejarei transmitir aquilo que tenho como base algo. Então, se eu sou uma pessoa que hoje eu busco o meu crescimento espiritual, desejarei transmitir as mensagens que levarão ao outro ser humano essa mesma potencialidade. Concorda? Então, se eu sou intermediária do plano espiritual e do plano material, eu posso receber do lado de lá várias mensagens, concordam? E essas mensagens, elas seriam de que tipo? Como eu posso evitar mensagens que parecem-me não adequadas para serem transmitidas? Como? Pensem. Eu não preciso, se sou intermediária, filtrar as informações? Eu não preciso buscar o bom entendimento das mensagens que estão chegando a mim para que eu possa transmitir aquilo que, dentro do conceito do ser cristão que eu abracei, estejam condizentes com aquilo que eu acredito? Posso ser espírita, mas posso não ser cristã. Existe alguma incoerência nisso? Não. O Espiritismo, ele tem o livro que eu acabei de ler para vocês, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como base os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Espiritismo é uma filosofia. E se ela é uma filosofia, ela pode ser abraçada por qualquer um. Então, se eu não sou cristã, eu posso abraçar as verdades espirituais que complementariam tudo aquilo que eu acredito, se eu entendo desta forma. Então, a partir do momento em que estou médium, e eu acredito, agora vou voltar àquilo que a maioria de nós aqui aceita, e eu acredito em todos os ensinamentos de Jesus, no momento em que eu vier recebendo as mensagens, eu vou filtrá-las e vou fazer uma análise criteriosa daquilo que eu vou transmitir. Se eu começo a perceber que as mensagens elas não estão condizentes com aquilo que eu entendo ser cristão, eu, como médium, eu faço o quê? Bloqueio. Eu, como médium, eu falo, opa, vou falar igual a Roseli falou da última vez, dessa brincadeira eu não quero mais. Não é isso? Não quero mais. Opa, peraí, essa transmissão, ela está estranha para mim. Eu não vou transmitir essa mensagem. E aí, como médium, como um bom instrumento que sou, eu posso simplesmente questionar aquilo que está vindo a mim, não transmitir a informação que está chegando para aqueles que vieram em busca de consolo, acolhimento, verdades. Mas como eu faço isso? Você está me falando agora sobre a ideia de uma mediunidade consciente, né? Porque para eu filtrar aquilo que eu estou transmitindo, este médium precisa estar consciente. Não é isso? Mas se eu for uma médium inconsciente, o que vai acontecer? Se eu sou uma médium inconsciente, qual é o meu nível de responsabilidade diante desta ferramenta que trouxe para o plano material? Eu diria que, enquanto médium consciente, eu tenho uma responsabilidade. Enquanto médium inconsciente, a minha responsabilidade é 3 vezes maior. Como assim, Adriana? Porque, enquanto médium consciente, a cada segundo, eu posso filtrar as mensagens que estão vindo. Existem momentos em que nós não estamos tão bem.
E se neste momento eu não estou tão bem, eu posso, sem querer, dar uma abertura para algum espírito que está um pouco naquela sintonia meio desequilibrada que eu estou, ok? Ou seja, não está tão harmonizado da mesma forma que eu. Mas se de repente eu sou médium inconsciente, trabalhando efetivamente com a minha mediunidade, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso buscar me manter sempre neste equilíbrio. Por quê? Porque se eu conseguir me manter, não estou dizendo algo impossível. Ficar o tempo todo equilibrado é impossível para nós, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Que se eu estou médium ativa nesta tarefa e sou inconsciente, eu preciso buscar me manter, principalmente nos dias do meu trabalho, a mais harmonizada possível, para que eu não dê abertura para algum espírito utilizando-me, eu já vi, Léo, utilizando-me, traga mensagens que, a princípio, conscientemente, eu não consigo filtrá-las e impedi-las. Bem, somente para finalizar o meu raciocínio, Léo, se existe esse médium inconsciente numa casa responsável, o que acontece? Nós aqui estamos fazendo um bate-papo, onde vocês já repararam que eu tenho apoio técnico, eu tenho moderador. Se eu fosse uma médium inconsciente e estivesse falando abobrinha, o que ia acontecer? Primeiro, meu apoio ia levantar 2 mãos. Segundo, o meu moderador ia estar arrancando os cabelos e meu apoio técnico já estaria me fechando, me tirando do grupo, falando, oh, meu Deus, a Adriana caiu. Seria mais ou menos isso que ia acontecer, gente, podem ter certeza. Então, neste momento, se eu sou inconsciente, meus apoios vão olhar e vão falar o seguinte, opa, peraí, alguma coisa está errada com a Adriana, isso que ela está falando não procede segundo o nosso entendimento e nós não podemos deixar isso acontecer. Então, possivelmente, o meu apoio tentaria conversar comigo, mas entendam que eu estaria neste processo de mediunidade inconsciente, então a Adriana possivelmente não conseguiria fazer essa filtragem ainda. Então, a princípio, se fosse online, possivelmente o pessoal ia me deixar caladinha e aí outro pegaria a palestra. E se fosse na nossa casa, possivelmente o coordenador, que nós sempre temos um coordenador no dia da palestra, ele buscaria uma melhor forma de que a palestra continuasse, talvez não com a Adriana, que naquele momento não estaria transmitindo as mensagens corretas. Ok? Se tiverem alguma dúvida sobre o que eu acabei de colocar para vocês, por favor, perguntem que eu vou deixar o meu moderador falar. Pode falar, Leonardo. 2 perguntas. A primeira é o seguinte, você, no início da palestra, disse que todos somos médiuns, mas a mediunidade, ela é trabalhada ou aflorada, não sei qual seria o melhor termo, nas casas espíritas? Ok. Vamos colocar da seguinte forma, quando eu falo que todos nós somos médiuns, eu estou falando no cunho geral. Todos nós somos médiuns, porque todos nós recebemos a inspiração do plano espiritual. Por quê, gente? É extremamente necessário para quem está no seu processo de crescimento evolutivo que ele possa escutar o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, ou o seu guia protetor, da forma que vocês quiserem chamar. Se nós temos a necessidade desta comunicação com o plano espiritual, todos nós temos aquela anteninha que nos faz receber essas inspirações. Então, todos nós somos médiuns. Mas, dentro de um contexto de trabalho mediúnico, de médiuns que vêm no planeta encarnados para atuarem com a sua mediunidade, aí nós estamos falando de trabalhadores mediúnicos.
Se estamos falando de trabalhadores mediúnicos, estamos falando daqueles que vão precisar educar a sua mediunidade para este trabalho. Não vou entrar muito neste assunto, porque vai haver uma palestra sobre isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que é necessário que este trabalhador mediúnico, ou seja, aquele que fez dentro da sua programação de vida uma proposta de ter a mediunidade como um fator de crescimento espiritual, como um fator como um instrumento para que ele sinta que ele está quitando os seus débitos, então este vai necessitar compreender melhor a sua mediunidade. Mas vamos colocar de uma forma muito ampla. Vamos lá, vamos pensar num padre. Um padre que leva a palavra consoladora de Jesus a muitos. Vocês acham que este padre não teria um anjo da guarda o inspirando para que o seu evangelho fosse levado a muitos com todo o amor de Jesus? Então, este padre, ele também, dentro dessa mediunidade que nós estamos falando, este padre receberá as intuições, as inspirações, para que ele possa levar o melhor para toda a congregação. Pastores, da mesma forma. Mães, pais, todos nós, porque todos nós somos aqueles que levaremos a palavra de Jesus e elevaremos o nosso planeta mais rápido ou não, segundo a nossa escolha, para regeneração. Ok? Então, respondendo diretamente, a mediunidade só é trabalhada nas casas espíritas para os trabalhadores mediúnicos, para aqueles que vão atuar com a sua mediunidade ostensivamente, sim, será numa casa espírita. Mas para aqueles que têm a sua mediunidade, mas vieram, por exemplo, com esta missão tão bonita de serem padres, pastores, irmãs de caridade, todos aqueles que têm Jesus no seu discurso, ou outro grande mestre que esteve já no nosso planeta, todos estes não trabalharão sua mediunidade nas casas espíritas. Por quê? Porque cada um tem a sua função dentro da sua filosofia de vida. Ok? Tem outra pergunta, Léo? Temos essa e outra, por enquanto. Ok. Próxima. Você comentou sobre o fato de que a mediunidade deve ser aplicada de forma gratuita. O que você pode falar sobre as pessoas que cobram pelos trabalhos mediúnicos que fazem? Em todos os casos, seria errado? Então, vamos colocar da seguinte forma. Vamos dizer que uma pessoa, ela está médium e ela faz da sua mediunidade o seu trabalho, ok? Em algum momento, este médium, ele fez alguma coisa para angariar essa mediunidade? Não. Significa que essa pessoa recebeu a sua mediunidade de forma gratuita, e de forma gratuita ela deve atuar. Mas vamos dizer que uma pessoa, por exemplo, ela fez um curso inteiro sobre como ler cartas, eu não sei bem os nomes, gente, mas aqueles cursos em que a pessoa ela se aprimora para ela poder fazer determinados tipos de trabalho, que são holísticos, que são, né? Ok. Se esta pessoa ela angariou conhecimento, se ela buscou saber melhor as coisas, se ela se aprimorou naquilo ali, ela pode sim trabalhar com aquilo. Lembrando que aquela espiritualidade que a auxiliará estará de acordo exatamente com aquilo, com o objetivo deste trabalho que esta pessoa estará fazendo. Então, vamos lá. Se esta pessoa chega, faz
joga búzios, faz cartas, né? Lê cartas e tudo. Fez cursos para compreender tudo isso, então ela entende que ela pode, já que ela fez tudo isso, ela pode cobrar pelo serviço. E esta pessoa, ela tem como objetivo da vida auxiliar as pessoas que chegam a ela. E com responsabilidade ela vai lidar com isso. Quem será a espiritualidade que estará com ela? Será uma espiritualidade responsável. E a estará ajudando segundo as pessoas que vierem junto a ela. Então, por exemplo, é ela que vai angariar o auxílio da espiritualidade? Ou é a pessoa que virá a ela buscando o auxílio? Muitas vezes, as duas pessoas. Em muitos momentos, a pessoa que foi buscar o auxílio. Então, às vezes, esta pessoa que tem boa intenção, ela vai trabalhar segundo o seu entendimento, vai fazer aquilo que ela está ali entendendo com todo o seu coração para auxiliar as pessoas, e ela terá aqueles espíritos ao seu redor que a auxiliarão segundo o merecimento da pessoa que está à frente dela. Então, quando você vê pessoas que falam o seguinte, olha, eu amarro o nome do rapaz na boca do sapo para que essa pessoa fique com você. Quem estará auxiliando esta médium ou este médium a fazer isso? Será os espíritos de luz? Não. Principalmente porque estes têm entendimento de que quem tem que ficar com quem, né? Não precisa de se amarrar a ninguém. Ok? Então, acredito que eu deva ter respondido. Próxima. Como eu consigo saber ou descobrir o meu nível de mediunidade? Também estou querendo saber qual é o meu. Como diz o Leonardo, meu Deus, a pergunta agora foi difícil, né, Leonardo? É o seguinte, primeiro nós temos que entender que nós não temos nível de mediunidade. Não existe isso. Cada pessoa, ela traz o seu potencial mediúnico. E cada pessoa trará, segundo a sua necessidade de aprendizado, de crescimento, ela trará um tipo de mediunidade que estará mais propícia a isso. Então, por exemplo, todas as pessoas têm a mediunidade da vidência? Não. E se você quiser que a vidência aconteça na sua vida, você tem vários tipos de mediunidade, mas você não é vidente. Se você quiser ser vidente, isso vai acontecer só porque você quer? Não. Você só se tornará vidente se você já trouxer a vidência e ela se abrir. Você só se tornará, entre aspas, vidente se você, de repente, tem em você já o entendimento, a experiência da mediunidade de vidência que não veio nessa existência acionada, vou botar dessa forma, e de repente, em razão de tudo que você está criando, indo até muito além de sua própria programação, a sua mediunidade de vidência ela pode ser aberta para que você vá somando as experiências e vá sempre temperando essas mediunidades que você possui, seguindo a sua trajetória de bons entendimentos, ok? Fala, meu apoio. Boa noite. O quanto que o estudo é importante na mediunidade? Na abertura? Na abertura. Isso. É porque falhou e eu tentei adivinhar.
o quanto o estudo é importante, nem sei mensurar, Aldomar. O estudo ele é tão importante que a espiritualidade da nossa casa disse que sem o estudo nós não trabalhamos, não participamos de educação mediúnica, não participamos de nenhum trabalho mediúnico enquanto nós não retornarmos para o estudo. E por quê? Porque sem o estudo, nós não conseguimos compreender o que está acontecendo conosco, nós não conseguimos acolher, acalentar o coração alheio. Porque se eu vivencio as experiências e eu estou desprovida de estudo, se eu não sou um espírito já iluminado, vou botar dessa forma, possivelmente o meu olhar para a vida ele não é um olhar positivo. Se ele não é um olhar positivo, eu só consigo compreender as belas lições da vida, extraindo delas aquilo que é benéfico para mim, através do meu entendimento da existência do Pai em tudo que existe, da justiça, da misericórdia do Pai na nossa vida. E nós só conseguimos isso, infelizmente, hoje, através de um bom estudo. Então, para responder diretamente à sua pergunta, não consigo mensurar porque é tão importante que nós, lá na nossa casa, por exemplo, no dia de sábado, o início de todo o tratamento é a palestra. Antes de qualquer coisa, é a palestra. Antes de qualquer trabalho, é a palestra. Respondi? Ok. Alguma pergunta, Leonardo? Sim, temos. Eu tenho uma amiga que trabalha na Umbanda há muitos anos e sempre diz que houve todo o diálogo, mas quando o trabalho acaba, ela diz que esquece tudo e ela fica perguntando o que aconteceu. Isso acontece também em todas as casas ou somente algumas onde não se deve lembrar? Cada caso é um caso. Né? Resposta muito padrão, cada caso é um caso. Bem, o que acontece? Tentando fazer mais ou menos uma explicação baseada na experiência da amiga de quem perguntou, ela não é que ela não se lembra daquilo que foi falado, ela só não guardou tudo aquilo que foi dito. Vamos botar dessa forma. Não é que ela seria uma médium inconsciente, porque se ela tem consciência do que aconteceu, ela não é inconsciente, ok? Só para fazer essa distinção. Se ela fosse inconsciente, ela não saberia o que teria acontecido nesse período do trabalho. Mas ela não retém as informações que ficariam, que após o término do trabalho, ela poderia reter. Possivelmente, algumas coisas, poucas coisas ela deve reter. Por quê? Porque quando nós somos médiums, somos os primeiros aprendizes das orientações dadas pela espiritualidade. Significando dizer que eu, por exemplo, eu posso, como médium, estar como intermediária entre um espírito desencarnado e, por exemplo, um assistido, e quando termina vamos colocar assim, aquele atendimento, eu posso, por exemplo, não saber o que foi dito no sentido geral, mas algumas coisas eu posso reter para mim, para que eu possa, através de uma experiência alheia, eu possa crescer. Então, eu não sei exatamente o que foi dito, mas eu sei que aquela lição que foi dada era para mim também. Vocês entendem? Em algumas situações pode acontecer, sim, de você sair de um atendimento e você não saber exatamente o que aconteceu, você só sabe o que aconteceu. Nestes casos, quando acontece isso, possivelmente é por quê? Porque dentro daquele atendimento
pouquíssima coisa seria direcionada para você como médio para o seu aprendizado. Ok? Bem, então, o que eu estou tentando colocar aqui é que isso pode acontecer, sim. Ela possivelmente não é médium inconsciente, ou seja, aquela que não se lembra da experiência em nada. Então, possivelmente ela não é, porque ela lembra, ela só não retém as informações e não retém porque dentro de um contexto geral, aquelas informações não lhe serviriam, pelo menos não agora, para o seu próprio aprendizado. Ok? Se isso acontece somente em algumas casas, ou não se deve lembrar, ou se deve lembrar, como eu disse, isso pode acontecer em qualquer trabalho mediúnico, ou seja, em qualquer casa espírita, na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, pode acontecer, mesmo que o médium não seja inconsciente, mas, então, como eu disse, cada caso é um caso. Bom? Alguma pergunta a mais? Não? Posso continuar? Pode continuar, por favor. Ok. Bem, se nós pensamos na ideia da mediunidade, já que eu falei sobre isso agora, consciente e inconsciente, qual o objetivo? Por quê? E qual a diferença entre uma e outra? Bem, para que me serviria uma mediunidade inconsciente, já que eu estou aqui afirmando para vocês que o primeiro aprendiz seria o médium? A mediunidade inconsciente, ela vem, e ela veio trazida desde o início, desse início de retomada do espiritismo, e eu estou falando de espiritismo porque desde sempre existiu esse intercâmbio entre o plano espiritual e material, só que com outros nomes, né? Mas desde sempre, essa mediunidade inconsciente, ela veio por quê? Porque quando você pensa no médium inconsciente, você pensa na ideia de que a transmissão da mensagem trazida pela espiritualidade, ela é fiel. Se o médium é inconsciente, ele não atrapalha a mensagem que está sendo trazida. Então, quando ele é inconsciente, aquilo que tem que ser dito é dito. O médium inconsciente, ele foi necessário nesse início para que aquilo que era dito, as informações, as descrições, tudo que era falado pela espiritualidade, que veio trazendo de uma forma muito, muito rigorosa, muito certeira, para que o espiritismo ele tivesse suas bases. A mediunidade inconsciente ela foi imprescindível. Mas e agora? Será que a mediunidade inconsciente agora é imprescindível? Não. Alguns serão inconscientes? Sim. Por quê? Porque fará diferença na sua trajetória, no seu trabalho mediúnico, ok? Mas a mediunidade inconsciente seria a predominante ou é a consciente? Hoje, a predominância é de médiums conscientes. Por quê? Como eu disse, não há uma necessidade hoje de que os médiums eles tenham a inconsciência para que eles façam a tarefa. Por quê? Porque hoje os médiums buscam entendimento. E se somos os primeiros a aprender, se somos os primeiros a escutar o que a espiritualidade quer transmitir, então nós necessitamos da nossa consciência. Somos aqueles que, dentro de um contexto, somos os filtros. Então, significa que também precisamos ter o estudo para que eu possa filtrar a mensagem que está chegando. Se eu nada souber, como é que eu filtro? Então, também significa que, para que eu seja um bom médium, eu também necessito saber os ensinamentos de Jesus.
Mas eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, de cabo a rabo, eu sei tudo. Mas espera aí, os ensinamentos de Jesus, eles estão contidos só aqui? Os ensinamentos de Jesus estão contidos no Novo Testamento. Então, por que que vocês acham que quando nós iniciamos os nossos cursos online, nós trouxemos alguns cursos que falavam da Bíblia? E aí eu já respondo para vocês. Como é o nome da nossa casa? Quem não sabe? A nossa casa se chama Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. Sob a nossa mesa, no grande salão da nossa casa, tem a Bíblia. Porque nós necessitamos conhecer a palavra de Jesus. De Jesus. Nós necessitamos entender aquilo que ele explicou, porque senão nós estaremos mancos no grande entendimento das verdades divinas. Precisamos associar estes entendimentos. Tem perguntas, Léo? Eu acho que tem, né? Temos perguntas. Você estava falando de mediunidade consciente, né? Eu acho que a pergunta veio a seguinte: nossa mediunidade evolui com o tempo, ou seja, as suas características mudam ou evoluem com o passar do tempo? Tipo, sei lá, era inconsciente, depois passou a ser mais consciente, será? Como é que... Acho que deve ser por isso, né? Bem, quando nós nascemos, não sabemos andar. O que nos faz andar? É nós treinarmos, da forma que der, o caminhar. E depois, com o tempo, quanto mais nós treinamos, melhores nós vamos nos tornando para caminhar, correr e tudo mais. Aqui eu não estou falando sobre estarmos mais envelhecidos, né, com dificuldades nas juntas e tudo mais. Aqui eu estou falando só da ideia de que quando nós colocamos em prática alguma coisa, mais e mais, nós vamos nos, entre aspas, especializando naquilo que nós estamos realizando. Quando nós falamos de mediunidade, nós falamos de vida após vida. Nós não falamos só de uma existência, nós falamos de vida após vida. Nós falamos nós como seres nominais com um intercâmbio com o plano espiritual na matéria. E este intercâmbio, a cada existência, ele vai se aprimorando mais e mais, conforme nós vamos também nos aprimorando como seres nominais. Quanto mais nós vamos abandonando o instinto, mais e mais nós vamos nos aprimorando nas intuições. E, em razão disso, também, mais e mais, nós vamos conseguindo compreender as inspirações do plano espiritual. Então, a nossa mediunidade, sim, ela vai se aprimorando com o tempo, através da prática, e ela vai se aprimorando de existência após existência. Mas eu posso vir numa existência como médium e posso vir numa outra médium trabalhadora, dentro do contexto de atuação com a mediunidade, e posso vir numa outra existência sem atuar com essa mediunidade. Isso é retroagir? Não. Isso é eu ter a oportunidade de eu me aprimorar em outras coisas que não sejam só eu estar como médium. Mas eu me aprimorar como um ser espiritual, ou seja, eu crescer espiritualmente só faz com que eu cresça mais e mais com o meu intercâmbio mediúnico. Por quê, gente? Porque quanto mais eu me espiritualizo, mais eu estou perto do plano espiritual. Mesmo na matéria. Então, quantas vezes nós vemos aqueles irmãos
que vieram aqui em missão, mas uma missão mesmo, não igual a nossa, né? Uma missão, né? Tipo Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tal, que vocês percebem o quanto estes irmãos, eles estão, sim, numa vivência material, mas muito ligados ao plano espiritual. Mas espera aí, Madre Teresa de Calcutá não era espírita. Não, não estou falando sobre ser espírita, eu estou falando sobre a sua conexão com o ser divino. E isso é estar conectado ao plano espiritual. Então, sim, a mediunidade evolui com o tempo, a mediunidade evolui com a nossa prática. E o que eu estou falando de evoluir não é, numa existência eu sou médium audiente, depois eu sou vidente. Não, gente, não é isso. É a mediunidade no seu contexto geral. Os tipos de mediunidade a gente vem dentro de um contexto de, efetivamente, atuação para o nosso crescimento espiritual. Ok? Léo, tem mais perguntas? Deixa eu só achar aqui. Quando a gente está falando de mediunidade consciente, inconsciente no trabalho, e aí eu recebi a seguinte colocação. Mas a consciência no trabalho traz insegurança, pois ficamos em dúvida se não está havendo nossa interferência. Concordo. Eu concordo. A consciência, o médium consciente, o tempo inteiro ele tem que estar alerta. O tempo inteiro ele tem que estar responsável diante daquilo que ele está agindo e produzindo como médium. Ele tem que ser responsável. E essa responsabilidade traz ao médium alguns questionamentos. Poderia até dizer algumas inseguranças. Mas o que acontece? Quanto mais você participa da educação mediúnica, quanto mais você estuda as verdades espirituais, quanto mais você compreende o que é estar médium, mais você tem condições de entender-se médium e buscar essa segurança dentro do trabalho que você realiza. Ah, mas então significa, por exemplo, que a Adriana, porque tem um pouquinho mais de experiência, nunca mais ficou insegura? Não. Existem temas, por exemplo, que a Adriana vai dar dentro de um processo de palestra, por exemplo, que ela vai estar mais insegura do que outros temas que ela domina melhor. Isso pode acontecer, como qualquer outra pessoa, que às vezes é dentista e, de repente, vai no médico. Quando você vai no dentista, talvez você tenha mais segurança daquilo que o outro dentista está falando com você, do que quando você vai no médico, você não tem ideia do que o médico está fazendo. Não sei se esse exemplo foi bom ou não, mas acho que serviu. Ok? Então, deixei de responder alguma coisa? Não sei. Não, pode seguir. Sem mais perguntas, por enquanto. Ok. Bem, como eu estava falando, então, para que serve essa mediunidade inconsciente? A mediunidade inconsciente, se ela existe, ela tem a sua finalidade. Se algum médium ainda vem como médium inconsciente, ela tem finalidade, nem que seja, por incrível que pareça, às vezes, de dar segurança a este médium dentro de um trabalho que ele precisa executar. Então, se ele é inconsciente, ele não duvidaria do trabalho que ele está fazendo, e muitas vezes, se o grande propósito dele era auxiliar o máximo de espíritos possíveis a se resgatarem de si mesmos, então este médium, ele se colocando à disposição do trabalho, ele fará com que ele sentirá que ele está cumprindo com a sua programação de vida. Mas vamos dizer que, por que então a Adriana ela não veio como médium inconsciente? A Adriana pode não ter vindo como médium inconsciente, porque a Adriana precisa aprender muito, escutar muito aquilo que ela fala e o que os outros falam, ela precisa muito ter essa responsabilidade diante da sua atuação como médium e outras tantas características.
Perceberam? Então, a diferença entre uma e outra mediunidade, consciente ou inconsciente, ela está relacionada ao indivíduo que aporta. Ok? Fala, Aldomar. Legal, você deu o exemplo aí da Adriana. Tudo que um médium faz, todo o trabalho que um médium faz, vamos colocar a psicografia, por exemplo. Toda psicografia que um médium faz, ele tem algo para aprender com aquilo? Toda psicografia que o médium faz, toda palestra que o médium dá, todo o acalento que ele proporciona, todo o sorriso que ele dá aos assistidos que chegam à casa, toda a cesta básica que ele auxilia na doação e entrega. Sabe por quê, Aldomar? Porque lógico que aqui nós estamos falando de mediunidade, mas eu vou estender um pouquinho mais. Nós, como seres humanos, aprendemos com todas as nossas experiências. E é muito comum nós escutarmos que o espírita, às vezes fazem até em tom de chacota, que espírita, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer caridade, senão ele não é salvo, né? Porque existe aquela expressão, aquela característica espírita que fala, fora da caridade não há salvação. Então, para o espírita tem que fazer caridade, porque senão ele não vai ser salvo. Bem, não é bem isso. É porque o espírita, ele entende que é o amor a grande ferramenta que nós possuímos para a nossa evolução espiritual. E o que é a caridade, senão o amor colocado em ação? Se nós compreendemos que é o amor colocado em ação, e nós, muitas vezes, temos extrema dificuldade de amar, por isso, ninguém, por favor, se culpe quando percebe que tem dificuldade de amar de uma forma plena e tal. O que o espírita faz? Ele coloca o amor em ação. E isso nós somos bons. Então, neste caso, tentando colocar de uma forma bem ampla, é isso. Tudo que nós fizermos, mediunicamente ou não, leva a face do espiritismo. Então, olha que responsabilidade que nós temos. A espiritualidade fala o seguinte: quando nós estamos atuando com o médium, para o assistido, a face que fica não é a deles, é a do médium. Mas atrás do médium, o que está é o espiritismo que traz as verdades divinas. Se o espiritismo ele for maculado, o que normalmente acontece? As verdades divinas não seriam maculadas junto com aquele que a propaga? Então, olha a responsabilidade que nós espíritas temos. Porque se nós deixarmos macular a filosofia espírita, nós podemos macular as verdades, macular na consciência, na concepção de alguém que não é espírita. Percebem? Fala, Aldomar. Então, como médium, tudo que eu acho que eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Como médium, e como qualquer ser humano normal, né? Vou botar normal entre aspas. Como médium, como qualquer ser humano, tudo que nós fazemos para o outro, nós estamos fazendo para nós. Tudo. Quando nós estamos num ato de puro sacrifício por aquele que está à nossa frente, e que nós, muitas vezes, olhando de fora, falamos, nossa, mas a Adriana, ela se sacrifica, ela é uma pessoa maravilhosa, ela está se sacrificando pelos outros. Ninguém está sabendo que a Adriana está se sacrificando, mas está fazendo isso por quê? Porque ela acredita que este sacrifício fará com que ela ganhe alguma coisa.
difícil, né, escutar isso. Bem difícil, não é fácil, não. Mas é verdade. A Adriana está se sacrificando por quê? Porque ela quer que as outras pessoas a amem. A Adriana está se sacrificando por quê? Porque quando ela se sacrifica, ela fica lá no meio das pessoas e não se sente só. A Adriana está se sacrificando por quê? Porque ela escutou que fora da caridade não há salvação. Não sei. Mas, normalmente, quando nós agimos, pelo menos hoje, né, no patamar evolutivo que nós estamos, tudo que a gente faz, existe algo em troca. É a tal da lei da ação e reação. Eu faço o bem e recebo o bem, então vou fazer o bem. De uma forma muito rasgada, dolorida de escutar, mas essa é a realidade. Aqueles que fazem o bem e que não se sacrificam são aqueles que já saíram deste patamar evolutivo e já entendem o que é o bem. Mas ainda assim, segundo a lei divina, que sempre beneficiará seus filhos, né? A lei do Pai, sempre beneficiará seus filhos, mesmo um ser angelical, quando está fazendo bem, ele também está fazendo algo por ele, porque a felicidade que a gente sente ao fazer o bem é impagável. Ok? Perguntas, Léo? Temos. Você é médio de adivinhação. A pergunta, não precisa nem de levantar a mão. Vamos lá. Você comentou sobre a responsabilidade do médium. Então, a ligação com o espírito sempre é autorizada pelo médium, mesmo nos casos chamados de possessão? Hoje vocês estão fazendo perguntas que eu tenho que dar respostas que talvez vocês não gostem. Bem, vou dizer a vocês o seguinte. O que é um caso de obsessão? O caso de obsessão é a sintonia que existe entre o ser encarnado e o ser desencarnado. Este ser desencarnado só atua sobre o ser encarnado porque ambos estão em sintonia. Porque este ser encarnado, eu estou falando só de influenciação do plano espiritual para o material. Mas este ser encarnado, ele só aceita as sugestões do plano espiritual porque ele está em sintonia. E as ideias que são trazidas por este irmão influenciador são satisfatórias, são aceitáveis por aquele que está recebendo as sugestões. Então, quando você está obsidiado, você está o quê? Você está dizendo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A cada sugestão, você está dizendo, nossa, como eu gostei da minha ideia. Nossa, como eu estou criativo hoje. Porque é isso que acontece. Nos casos de influenciação simples, vem o espírito, chega e fala, vão beber? Vão beber? Por que você quer largar? Para com isso, vão beber. Aí ele fala assim, está tão difícil, a situação está tão difícil, eu vou beber mesmo, porque, ou seja, olha que ideia boa eu tive. Essa é a relação. O que é um caso de possessão? Um caso de possessão é quando a relação entre este espírito influenciador e este espírito que está encarnado já se tornou tal que você já não sabe quem é quem. Mas então eu fiquei completamente dominada, então eu já não sei mais o que eu faço. Não! Porque este caso de possessão, ele aconteceu exatamente por causa das ideias serem iguais, semelhantes, não importa, vocês estão em sintonia. E neste caso, a cada vez que este possessor, ele resolve agir, é você dizendo, sim, Senhor, vou fazer isso sim. Por quê?
Porque aquilo que nós chamamos de incorporação é uma ligação que existe do espírito desencarnado com você que está encarnado, é uma ligação. O espírito desencarnado não dá uma bundadinha na gente e fala assim, ó, dá licença, alma, deixa eu entrar aí porque eu vou atuar agora. Não é assim que acontece. Apesar de muitas vezes o médium chegar e falar assim, gente, o cara era muito grande, parece que ele está todo dentro do médium, mas não é isso, é só a ligação. E o caso de possessão, quando a gente fala que parece que está um ligado no outro, que você já não sabe quem é só porque ambos efetivamente estão muito ligados. Então, pensa, por exemplo, numa pessoa num abraço. Um entrou no outro? Não, mas eles estão tão abraçados que você já não sabe quem é quem dentro do abraço. Percebem? Então, o caso de possessão, sim, o médium está autorizando este tipo de processo mediúnico. E digo mais, às vezes não precisa ser médium no sentido de trabalhador espiritual, porque lembra que eu falei que todo mundo é médium, num contexto geral? Então, a possessão pode acontecer com aquele que nem é médium trabalhador. Isso pode acontecer. Sintonia, ok? Espero ter respondido de uma forma bem light. Muito boa a resposta. Vamos lá. A outra é assim. Já ouvi falar que existem tipos de mediunidade. É verdade? É verdade. É verdade. Existem vários tipos de mediunidade. Mas, gente, hoje eu estou aqui tentando, suando aqui para não entrar na palestra, na próxima palestra, porque ela é dividida comigo. Então, eu estou tentando, assim, fazer de tudo para eu não entrar na palestra do Charles, que vai ser, na próxima quarta-feira. Mas, sim, existem vários tipos de mediunidade. Então, nós podemos falar de mediunidade, por exemplo, de vidência, aqueles que são os psicógrafos, os audientes, tem vários tipos de mediunidade. Essas mediunidades, elas existem num sentido didático, ok? Por quê? Porque um médium, dificilmente ele é uma coisa só. Ele pode, muitas vezes, não ter algum tipo de mediunidade, como a gente gosta muito de usar a vidência, porque a vidência ela é muito escancarada, né? A vidência é aquela que ou você é ou você não é, né? É mais ou menos essa sensação dos médiums. Mas, então, você como médium, por exemplo, eu como médium, vou botar meu exemplo, olha, eu psicografo, eu dou palestras, então eu sou psicofônica, sou utilizada, por exemplo, para fazer os tratamentos de cura. Então, assim, olha quanta coisa a gente pode fazer. Mas algumas coisas eu não sou capaz, por exemplo, eu não sou médium vidente. Muito poucas vezes dentro do trabalho, a espiritualidade me oportunizou enxergar o plano espiritual para que a gente pudesse ter a melhor forma de trabalho, para a gente poder saber o que melhor fazer. Mas eu não sou médium vidente, sou intuitiva, sou isso, sou aquilo, mas ok? Então, sim, existem vários tipos de mediunidade. Fala, meu apoio. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você fala de vidência, será que você pode explicar melhor o que é a vidência? Ah, desculpa, né? Então tá. A mediunidade de vidência é quando aquele médium ele tem condições de enxergar o plano espiritual, seja de uma forma muito ampla, ou seja, eu estou aqui, eu estou vendo o plano material e junto com o plano espiritual. Existem médiums que nem conseguem, às vezes, diferenciar o que é matéria e o que é plano espiritual. Como muitas vezes você tem aquela mediunidade de vidência para determinadas situações. Então, por exemplo, às vezes você está na casa de um amigo e, de repente, você que é medividência, vê lá um espírito na sala do seu amigo. Você está vendo todo o plano espiritual? Não, mas você está vendo aquele espírito ali na casa do seu amigo.
Então, o que é a vidência? Por que ele viu aquele espírito e talvez não tenha visto o resto? Muitas vezes, essa vidência ela pode ser aberta pelo seu protetor espiritual, né, pelo seu grupo de proteção. Por quê? Porque saber que existe aquele irmão espiritual naquela casa pode ser interessante. Muitas vezes esse médium ele é orientado, não fale com o dono da casa. Mas este médium, por exemplo, pode sair dali já orando pelo seu amigo. Pode sair dali já orando para que haja uma limpeza espiritual naquela casa. Percebe? Então, em algumas situações isso acontece. Ah, mas então quer dizer que o bom é ter sempre um médium vidente como amigo? Não, porque às vezes um médium que ele tem a sensibilidade, né, Jane? Bom arranjar os médiums aí videntes. Mas, às vezes, você pode, por exemplo, ter um médium que ele é sensível, que no momento em que ele chega na casa, ele fala assim, opa, fulano, vamos dar uma limpeza nessa casa, vamos fazer um trabalho de harmonização nessa casa, que eu acho que você e seu marido estão brigando bastante, né? Você e sua esposa aí não estão seguindo o caminho de Cristo e tal. E aí, de repente, você pode fazer isso. Ou não falar nada e, como eu disse, sair dali, colocar no seu grupo de oração, vamos orar por um amigo meu que está precisando muito, por favor. E aí, às vezes, esse tipo de situação auxilia muito. Às vezes, o médium ele precisa saber quando falar e quando calar. Nem sempre você dizer aquilo que você sente ou vê é o melhor. Por isso que eu falo que você precisa, como médium, ter muita responsabilidade do que você estará falando sobre a mediunidade que você porta. Ok? Respondi? Tem mais alguma pergunta, Aldomar? Tem uma que eu acho que está muito ligado, voltando a, talvez aí um pouquinho, acho que está ligado ao tema da possessão, que diz assim, ó, devemos tomar cuidado com nossas ações, pois tudo que fazemos de bom ou de ruim pode reverberar em nós ou em nossos próximos, pois caso não consigam nos atingir, acho que não consigam, são esses espíritos obsessores, com seus feitos irão procurar uma forma de nos atingir. Aí botou assim, isso ocorre muito na Umbanda também. Pode nos falar mais? Eu achei interessante na pergunta que você fez, da pessoa ter colocado isso ocorre muito na Umbanda. Não, isso ocorre em tudo quanto é situação na vida. Sabe, talvez o que a pessoa quis dizer é que talvez se dê mais conhecimento disso lá, porque realmente na Umbanda essas situações são mais comuns e os nossos queridos trabalhadores, eles realmente falam, eles são mais claros nessas situações. Mas sempre deveremos tomar cuidado com as nossas ações, sempre. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que existe uma lei que é de nosso conhecimento, que é a lei de causa e efeito. Então, nós necessitamos tomar cuidado com as escolhas que nós fizermos, porque estas escolhas colocadas em ação, elas trarão para nós uma reação da vida. Nós estamos construindo algo que, como disse na pergunta, né, vai reverberar para nós num futuro, às vezes, mais longínquo, e às vezes no mesmo momento em que nós agirmos. Então, pode ser num futuro imediato ou imediato, mas vai chegar. Por quê? Porque se nós agimos e nós agimos de uma forma equivocada, com certeza nós necessitamos aprender alguma coisa. E se nós necessitamos aprender alguma coisa, a vida vai nos trazer as lições para que nós coloquemos em prática tudo aquilo que for necessário para que nós aprendamos e deixemos no passado aquilo que antes era uma ignorância nossa. Percebem? Então, sim, temos que ter muito cuidado com as nossas ações, tudo aquilo que nós fizermos, buscando até
do jeito que eu brinquei anteriormente, né? Vamos fazer mais boas ações para que nós estejamos salvos, né? Para que nós efetivamente compreendamos os ensinamentos de Jesus e compreendendo os ensinamentos de Jesus na prática, mais e mais nós adotaremos essa mesma prática como algo natural na nossa vida. Se eu faço bem a Roseli, olhem o que eu vou dizer agora. Se eu faço bem a Roseli, eu saberei fazer o bem para mim. Se eu não sei fazer o bem para o outro, possivelmente eu não sei fazer o bem a mim. Porque o meu nível de entendimento sobre o que é bom ainda está equivocado. E se eu entendo que fazer algo não tão bom para a Roseli é o certo, então eu vou fazer não tão bom para mim. Porque eu estou achando que é certo. Percebem? Então, neste momento, eu preciso compreender que eu sou fruto, ou melhor, eu sou o reflexo nas minhas ações de quem eu estou hoje. E eu sou um reflexo de quem eu sou pelos pensamentos que eu tenho. Ou seja, eu posso não ser hoje como eu ajo, porque às vezes eu posso agir segundo as teorias que eu tenho sobre o que é certo. E muitas vezes, por eu ainda não ser, eu me equivocar nas minhas ações, ainda. Mas os pensamentos que eu tenho não me iludem. Por eles eu sei quem eu sou. Por isso nós precisamos trabalhar no bem para lapidarmos os nossos pensamentos e, por consequência, as nossas ações. Tudo bem? Então, era para eu falar sobre a mediunidade de pressentimento, do sonambulismo. Talvez eu consiga falar alguma coisa bem rapidinho. Vamos lá, rapidinho. O que eu vou fazer? A mediunidade de pressentimento. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando da mediunidade de pressentir alguma coisa e as coisas acontecerem. E a gente olha e fala, nossa senhora, essa pessoa prevê o futuro. O que é essa mediunidade de pressentimento, gente? Podem ser duas coisas. Primeiro, essa pessoa ela tem um fofoqueiro do lado dela e dizendo que é possível acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E este fofoqueiro, que eu estou brincando aqui dizendo que é fofoqueiro, este espírito fofoqueiro, ele fala essas coisas para esta pessoa, por quê? Porque ter o conhecimento sobre isso vai ser útil em determinadas situações. Ah, mas eu conheço pessoas que têm esses pressentimentos, ela fica confusa, ela não sabe o que fazer, no final isso não serve para nada, só deixa essa pessoa angustiada. Bem, lembram que eu falei que quando nós possuímos uma mediunidade, a gente deve educá-la? Se a pessoa não sabe o que fazer, ela precisa aprender. Eu não tenho outra resposta. Então, se você conhece uma pessoa que ela tem esses pressentimentos e não sabe o que fazer, ela precisa aprender. Ok? E essa mediunidade de pressentimento, ela também pode ser uma mediunidade que ela vem aquilo que a gente chama de dupla visão, aonde essa pessoa, ela faz o quê? Lembra quando uma mãe ou um pai, ele olha para o seu filho e o filho está agindo e, de repente, a pessoa olha e fala assim, isso não vai dar certo? E ela chega a ver tudo que vai acontecer quando o filho faz alguma coisa? Não tem isso? Então, esta pessoa, ela pode ter esta vivência, ela consegue enxergar
como é que chama? Oh, meu Deus. Dos fatos. Esqueci essa palavra. A sequência dos fatos que vão acontecer. Ela chega a ver a sequência dos fatos. Acontece exatamente da forma que ela pressentiu? Às vezes não. Mas o fato dela ter pressentido alguma coisa já dá a ela esse captar de uma ferramenta que, de repente, ela pode auxiliar, seja ela enquanto espírito que está aprendendo, seja talvez até a pessoa que ela esteja vendo que a ação dela pode desencadear alguma coisa não tão boa. Ok? E quando nós falamos sobre sonambulismo, nós estamos falando também sobre uma mediunidade de 2 pontos. Primeiro, nós estamos falando sobre o sonâmbulo que pode estar atuando com seu próprio espírito. Ou seja, a partir do momento que ele entra em transe, este sonâmbulo, quando ele fala com as pessoas, ele vai trazer para essas pessoas o conhecimento do seu espírito, que pode ser bem sábio. Então, quando as pessoas conversam com este sonâmbulo, ele vai transmitir o conhecimento dele, enquanto espírito, que muitas vezes ele pode surpreender em termos de conhecimento, que, enquanto ele está na vigília, ele não possui, porque está... Oh, meu Deus, as palavras estão fugindo. Esse conhecimento, ele está embalado, ele está... Tamponado. Oi? Tamponado. Isso, tamponado ajuda. Então, tamponado para que, de repente, ele não possa utilizar deste entendimento, porque nessa experiência a ideia é ele vivenciar a experiência e angariar determinados tipos de entendimento, que se esses outros entendimentos estivessem ativos, ele não buscaria esses caminhos. Ok? E o segundo seria o seguinte: muitas vezes este espírito que está neste processo de sonambulismo, ele é utilizado, vem um outro espírito desencarnado que se utiliza dele para que ele possa transmitir a informação. Normalmente, esses tipos de mediunidade também trazem essas informações bem fiéis, mas lembrem-se, o fato da mensagem estar sendo trazida por um sonâmbulo não significa que esta mensagem seja a verdade absoluta. Por quê? Porque nós não sabemos quem é o espírito que está transmitindo a mensagem. Então, o que nós, como aqueles que estamos escutando a mensagem, temos que fazer? Da mesma forma que o médium consciente precisa filtrar, nós também. Ok? Então, às vezes, nós temos, sim, que escutar aquilo que está sendo dito e questionar. Escutar o que está sendo dito e nós colocarmos tudo aquilo que nós estamos aprendendo através do estudo, colocarmos ativos para que nós possamos raciocinar aquilo que é necessário para nós. Lembrando o seguinte, gente, nós temos que usar muito o nosso bom entendimento e esses estudos que estamos fazendo, porque não estou aqui de forma alguma dizendo que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo está ultrapassado. Não é isso, mas o que eu quero dizer é que muitas coisas hoje nós precisamos ter consciência, porque se nós, enquanto matéria, estamos evoluindo, o plano espiritual está muito além de nós. Então, por exemplo, só dando um exemplo, existem alguns livros que são mais antigos, que eles falam que no plano espiritual, todo espírito come. Só que hoje nós já sabemos que no plano espiritual, quando a gente desencarna, a maioria de nós vai continuar comendo. Só que chega um momento que, no plano espiritual, a gente que já está mais adaptado a este plano, a gente vai parar de comer. Por quê?
Nós não temos órgão, não precisamos comer. Isso já foi explicado. Então, nós podemos, sim, adaptar alguns ensinamentos que a gente já recebeu outrora, com outros ensinamentos que estão chegando agora, aonde nós sabemos que antes se comia, porque no plano espiritual os espíritos achavam que tinham obrigação de comer. Hoje, com tudo que já se evoluiu no plano espiritual, com a presença de muitos irmãos espirituais de alto gabarito e alta iluminação, nós, espíritos, já temos capacidade de aprender a não mais nos alimentarmos, a não precisarmos mais ir ao banheiro, e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu acho que eu consegui falar resumidamente o que eu precisava. E se eu esqueci, gente, eu vou pedir ao Charles para ele poder, talvez, falar aí para vocês na próxima, nossa próximo bate-papo. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouco sobre este tema, que era o objetivo da mediunidade. Eu espero que vocês, hoje, por exemplo, tudo que eu falei para vocês, e alguma coisa mais, claro, mas vocês vão ter uma basezinha no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, então vocês podem ir lá buscar. Algumas coisas que foram faladas foram, sim, de livros psicografados, né? Obras que saíram da minha mão, que saíram da mão de Jeane, que saíram da mão de Chico Xavier e outros tantos. Ó, Jeane, botei a gente na frente de Chico, hein? Nossa mãe, hein? Então, então, leiam, gente, busquem nas obras o estudo, busquem nas casas espíritas que vocês, de repente, têm muita sintonia, busquem nessas casas palestras, tragam para vocês, se de repente vocês não podem ir nessas casas, continuem aqui na sexta-feira conosco, que nós vamos continuar com as palestras. Não desistam de crescer. Não desistam. Nesse pouquinho tempo que eu tenho aqui, todos conheceram Joel, meu pai, todos conheceram Joel no início, no meio e jamais no final. Todos viram o progresso que Nossa Senhora da Penha, né? Os amigos. Então, gente, o que eu estou tentando aqui falar para vocês, nós temos a capacidade de, quando a gente deseja esse crescimento, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, efetivamente, a gente vai absorvendo esses entendimentos, sabe? E isso faz grande diferença para a gente quando a gente chega no plano espiritual. Porque eu posso fofocar e vou fofocar, papai está muito bem no plano espiritual, já está trabalhando, gente, já está dando trabalho aos pobres dos homens, graças a Deus. Então, olha, vamos nós, com toda a nossa boa vontade, por nós e por aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são médiums, entendam o objetivo da mediunidade que vocês portam, aqueles que ainda não se viram médiums, entendam a importância, sim, da mediunidade, mas mais ainda o que eu quis trazer para vocês é a importância de nós termos conhecimento das verdades espirituais. Não estou aqui dizendo que todos precisam ser espíritas, mas que todos nós entendamos a atuação divina do Pai na nossa vida, e que nós possamos, mais e mais, valorizarmos-nos nesta caminhada que nós estamos fazendo, porque se nós só nos fixarmos no destino, nós não entenderemos nada do que está acontecendo no caminho. E talvez a gente até chegue no destino, mas quando nós chegarmos lá, pode ser que a gente sinta que estamos vazios, por não termos entendido, talvez, algumas coisas importantes que passaram. Ok? Podemos encerrar? Pai, agradeço de coração por mais essa oportunidade em que tivemos hoje de estudar juntos. Foram tantas perguntas maravilhosas que nos
fizeram extrair do nosso coração, do nosso aprendizado, tudo aquilo que teríamos para podermos respondê-las. E mais ainda, explanarmos aquilo que viemos trazer a estes amigos tão queridos. Somos nós, os aprendizes, os primeiros aprendizes de tudo que falamos. Somos nós que necessitamos ouvir para colocarmos em prática aquilo que trouxemos em nosso coração como um objetivo, uma programação de vida. Mas quando estamos escutando os outros com seus ensinamentos, não saímos dessa posição de aprendizes e nos colocamos abertos para o raciocínio, para a filtragem, para o bom entendimento. Porque, Pai, o nosso caminhar ainda é longo, mas ainda, mesmo sendo longo, temos fôlego para seguirmos em frente. E melhor ainda, quando temos uma família, amigos, que juntos se apoiam e seguem em frente para este crescer coletivo. Que nós possamos senti-lo, Pai, em cada respiração. Assim seja.